Olá, sou o Iorio e seja bem-vindo ao baiorio.com. E aí, sejam bem-vindos a mais uma aula de Java. Dessa vez eu consegui diminuir um pouco o tempo. Vou me esforçar para melhorar aí os vídeos e deixar mais agradável para vocês. Vamos começar? Vamos lá então para fazer o exercício deixado na última aula. Então temos que criar uma classe chamada conversão dentro do pacote aula 2. Então dentro do pacote aula 2, segundo botão, new class conversão. Aí nós clicamos em finish. Dentro do nosso arquivinho que abriu aqui, vamos digitar main, contra espaço, o método main, que é para executar o programa. Vamos indentar o código aqui. A indentação, o que ela é? Ela deixa o código mais agradável para visualização. Ela faz um padrão de visualização. Então, no Eclipse, Ctrl Shift F faz isso para você. Então, se você declarar a variável aqui, igual a 120 quilômetros, por exemplo. Opa, mudou aqui o meu teclado. 120 quilômetros. E apertar Ctrl Shift F, ele vai automaticamente para o lugar que fica melhor visualmente para o programador olhar a sua classe. Então como que eu converto quilômetros para milhas? Vamos olhar no Google. Eu deixei aqui já, eu pesquisei quilômetro para milhas. Então 1 quilômetro é representado por x milhas. Então a gente copia esse x milhas. Então total milhas. Ó, um outro detalhe. A variável é minúscula, seguindo os padrões ensinados na aula passada, que tem que começar com letra, ou underline, ou cifrão. E com a convenção para os programadores, a segunda palavra sempre começa com letra maiúscula. Então, total milhas, km, ou seja, olha, até pôs aqui, ó. Então, o 120 que está armazenado dentro de km vai estar aqui, vezes x milhas. Como em inglês a casa decimal é representada por ponto, nós vamos colocar um ponto aqui. Como isso é um double, nós vamos pôr o D, ponto e vírgula. Agora, para mostrar CISO, você escreve CISO, conforme todas as aulas, contra espaço. Vamos colocar aqui km, que é o valor que a gente pôs aqui, 120. Vamos juntar com a frase quilômetro, ou seja, ele vai mostrar a variável 120, como está entre aspas, isso não é variável, isso é texto. Então, quilômetros representam total em milhas. Então, concatenar com o valor milhas e colocar o texto em milhas, tá? E para fazer o inverso, também deixado no exercício, então vamos criar a variável milhas. A variável milhas, vamos colocar um valor por enquanto aqui, 74. Total quilômetros, que vai ser as milhas, dividido, que é a operação inversa, por esse número aqui, ponto e vírgula. Aí, CISO, ponto espaço. Então, milhas, que é a variável, que vai ter o valor 74. Agora a gente vai pôr um texto, milhas representam mais total em quilômetros. Ó, tá vendo aqui ó, ele até sinaliza, ó, tá em amarelinho porque a gente não utilizou ainda essa variável. A gente vai utilizar agora. Mais, vamos concatenar em quilômetros, certo? Vou apertar Ctrl Shift F para dar uma ajeitada no código, Ctrl S para salvar. Vamos rodar. Run as. Tum. Então, ó, o que apareceu? 120 km representam 74 em milhas. Na verdade, vamos deixar milhas, né? Precisa do em. Deixar milhas. Rodar de novo. Então, 120 km representam milhas. Ele tem um espacinho, porque eu deixei o espacinho aqui. Vamos ver se isso é verdade. Aqui ó, no site, no Google, tem aqui conversão quilômetros para milhas.
Então aqui, ó, 120 km representam 74x milhas. 74x milhas. O nosso está até mais preciso que o site, então no caso das casas decimais o valor está um pouco diferente. Se a gente pegar esse valor e colocar aqui, ó, quero saber o processo inverso. Vamos rodar de novo. Ele até faz o processo inverso, ó, representa 120 km. A gente fez um conversorzinho de quilômetros para milhas. O legal desse exercício é que assim, envolve tudo que nós vimos nas aulas passadas. Declaração de variável, nome, pacote, nome de classe, método main, operação aritmética, multiplicar, dividir, e a gente mostrar isso para o usuário. Legal, né? E com o passar das aulas nós vamos criando um programa cada vez mais complexo, tá? E até no final do curso Java para iniciantes eu estou pensando em fazer Swing para iniciantes. Swing não é o que vocês estão pensando, é o nome da interface gráfica do Java, que apesar hoje já ter outra interface gráfica, ela ainda nos lugares que tem programa Java é utilizada no momento. Então não custa nada a gente ver um programinha básico feito no Swing. Legal, né? Aê, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de Java para iniciantes. Bem, o que veremos nessa aula? Faremos o exercício deixado da aula anterior, veremos o que são operadores relacionais, o que é a sintaxe de decisão if, else, else, if, e vamos fazer alguns exercícios para praticar um pouco o if, else, else, if, tá? É sempre bom, depois que você vê o exercício, fica brincando, faz os seus testes, se tiver alguma dúvida, manda um comentário lá no site, tá? Antes da gente ver a sintaxe if, else, else, if, nós temos que entender o que são operadores relacionais. Toda vez que você quiser comparar algo a alguma coisa, você vai utilizar esses operadores relacionais. Então, por exemplo, você quer perguntar, o 1 é maior que 2, a variável x é igual à variável y, a variável x é diferente de branco, a variável 4 é igual a vazio. Então, sempre que você quiser comparar algo a alguma coisa, você vai utilizar esses operadores relacionais. E qual que é a sacada aqui? Eles sempre vão retornar um resultado boolean. O que isso significa? Vai ser true ou false. Então, 5 é maior que 4, verdadeiro. Então, ele vai retornar true. Variável 1 é maior igual a variável 2. Aí, se você no programa não for, ele vai retornar false. E assim vai. Tá, e para que eu vou utilizar isso? Então, toda vez que no seu programa você precisar fazer uma decisão nele, um exemplo, o cara preencheu o nome, você pediu para o usuário digitar o nome, aí você quer saber se ele realmente digitou o nome. Então você vai perguntar, a variável nome é diferente de vazio? Se ela for igual a vazio, você quer que ele refazer a pergunta. Senão, você vai deixar ele continuar o programa. Então, para você fazer essa decisão, você vai utilizar o if. E como que é a sintaxe desse if? Tá? Lembrando que assim, o if é um entre outras sintaxes de decisão que nós veremos mais para frente. Então, esse é o mais simples, o if. Como que você faz isso? Quando você criar seu programa lá, que você cria sua classe, o método main, você pode pôr variável ou não, você vai digitar. O que está em vermelho representa a sintaxe do if. Então, if, entre parênteses, o seu objeto, valor ou variável, o operador relacional que a gente viu, igual ao valor ou variável qualquer, fecha parênteses, e se retornar verdadeiro nessa condição, ele vai executar o que está entre chaves. Tá? Então, 1 é igual a 1 verdadeiro, então ele vai executar o que está aqui. Se não for verdadeiro, ele simplesmente pula essas instruções e continua a ler o código depois das chaves. O programa ele vai lendo linha a linha, tá? E executando o seu código. Essa é a execução dele. Então, ele chegou nessa linha, foi falso, ele vai na finalização do if e continua o programa. Então, aqui está um exemplo. If test é igual a 1, entre parênteses, se for verdadeiro, ele vai executar aqui. Se for falso, ele vai pular o programa. A gente vai ver com mais calma quando fazer o primeiro exercício no Eclipse. Tá? Aí você vai falar assim, e se eu quiser fazer mais que uma verificação? Um exemplo,
no seu programa você pediu para ele digitar o nome e a idade, e você quer checar se os dois estão preenchidos. Então você pode falar aqui, ó, nome é diferente de vazio? Sim. Idade é diferente de 0? Sim. Daí ele pode tomar atitudes separadas, tá? Então se você colocar dois ifs igual tá aqui, ele vai executar esse teste e depois vai executar esse teste, tá? Você fala assim, se eu quiser fazer alguma coisa mais genérica, eu quero perguntar alguma coisa e se não for aquilo eu quero que faça outra. Nesse caso você pode utilizar o else, tá? O else, ele sempre vem acompanhado do if, você não consegue utilizar o else sozinho. Então você pergunta, ó, essa condição é verdadeira? Não, então executa o que tiver aqui embaixo e acabou. Essa condição é verdadeira? Então vai executar o que está aqui. O else é a mesma coisa, o que tiver entre colchetes é o que ele vai executar. Tá joia? Aí você fala assim, mas eu quero fazer várias perguntas e se não for uma nem outra, aí sim executo qualquer coisa. Então tá bom, então você pode usar o else if, que aí você acrescenta mais condições. Nesse caso, é diferente do primeiro if. Na primeira página aqui, ó, se nós voltarmos, você vai ver assim, ó, aqui são dois ifs diferentes. Então ele vai passar aqui, perguntar, e vai passar aqui e perguntar. Já no caso do else if, não vai ter esse funcionamento. Aqui é verdadeiro? Então ele vai ler aqui e já vai vir para o fim, que é aqui embaixo. Aqui é verdadeiro? Não. Aí você pergunta outra condição. E isso é verdadeiro? Então ele só vai executar o que está aqui e já vai pular no final. Aí vai vir um programa de novo. Isso aqui é verdadeiro? Não. Isso aqui é verdadeiro? Não. Então executa isso aqui, que é o que eu quero, se não bater nenhuma condição, tá? Então você fala, mas que caso que eu vou usar isso? Imagina que seu programa assim, você checa, esse cliente é Prime. Se for Prime, continua o programa a partir daqui. Esse cliente é varejo. Se for varejo, continua o programa a partir daqui. Não, ele é outra coisa qualquer. Então muda o comportamento do programa para executar o que está aqui. Tá? É bom você conhecer tudo que a linguagem oferece para você decidir como que você vai programar futuramente. Aí você também pode testar duas variáveis no mesmo parênteses. Como que você faz isso? Você pode usar fazer a pergunta ou e para testar duas coisas ao mesmo tempo. Como é que funciona isso? O e ou o e é representado por dois e comerciais, o ou por dois pipes, que a gente chama, né? Então como é que funciona? Eu quero testar. A variável 2 é maior que 10 ou a variável 2 é menor que 5, se isso for verdadeiro e isso for verdadeiro, ou melhor, se isso ou isso for verdadeiro, ele vai cair aqui. Então se ela for maior que 10, já cai aqui, ele nem pergunta o próximo. Ela é maior que 10? Não, então ele faz outra pergunta. Ela é menor que 5? Então já cai aqui embaixo, tá? Aqui ó, tem um exemplo de e. O e é assim, o teste é diferente de 3, se o teste 2 for igual a 3, ele já nem pergunta o próximo, porque o e já indica que os dois têm que ser verdadeiros. Mas vamos supor que o teste 2 seja diferente de 3, então ele vai perguntar, o teste 2, além de diferente de 3, ele também é diferente de 6? Então, para cair dentro desse colchetes, que é o que você quer, ele tem que atender as duas coisas. Então, é o e. Tá? Então, aqui é o exemplo de ou e aqui é o exemplo de e. E se não bater nenhuma dessas condições, cai no else. Tá? O e ou você pode usar em qualquer coisa que a gente viu nos slides anteriores. Você pode usar só quando tem o if, só quando tem o if ou else, só quando tem o if, o else if e o else, entendeu? É só para você saber que é possível testar mais que uma variável no mesmo parênteses, tá? Outra coisa também interessante comentar é que, igual na matemática, você pode agrupar testes, né? Então, o que isso significa? O teste 2 é maior que 10 ou o teste 2 é diferente de 1 e diferente de 6, o que isso significa? Se o teste 2 for menor que 10, ele vai perguntar, tá bom, se ele é menor que 10, ele é diferente de 1 e diferente de 6? Então é isso que eu quero para continuar meu programa. Então ele vai executar só o que está entre colchetes daqui. Você pode agrupar testes com parênteses. Então o que eu acho legal você nesse início saber?
Existe o if, o else if e o else. Saber o que são operadores relacionais, que são os comparativos, igual, igual, diferente, maior, igual, menor, maior, igual, maior, igual, menor. E você saber que existe a possibilidade de agrupar os testes entre parênteses, tá? Aí, olha o passarinho, significa que terminou a teoria e vamos para a prática. Então vamos, aula 3, criar o pacote. Aí o pacote vai ser aula 3. Dentro do pacote vamos criar a classe idade, vamos chamar de idade, tá? Classe idade. Dentro da classe idade vamos criar o main, Ctrl espaço, método main, Ctrl Shift F para formatar. Vamos utilizar agora, em vez de double, vamos fazer cálculo de idade. Então, ano de nascimento, vamos abreviar. Opa, não. Ano, nascimento. Então vou colocar aqui. Gente, ano atual, é bem clássico esse exercício, tá? Então, estamos em 2014. Então, int idade. Por que eu estou escolhendo int? Porque a gente só está trabalhando com inteiros, tá? Só para recordar isso da aula passada. Idade é igual ao ano atual menos o ano de nascimento. Então, ciso, entre aspas, sua idade é idade. Tá? Então, vamos ver isso. Sua idade é 32. Vamos deixar um espacinho aqui. Sua idade é 32. Então, legal. A gente fez um programinha que calcula a sua idade atual baseada no nascimento mais o ano atual. Vamos supor que no seu programa você queira saber se a pessoa pode continuar ou não a navegar no seu sistema. Vamos supor que tem algum material impróprio para menor de 18 anos. Para acontecer isso, a gente tem que fazer a condição. Então, vamos fazer uma condição. Conforme nós vimos, if. Nós vamos pegar a idade, que é o resultado, for menor que 18. Vamos fazer o bloco do conteúdo do if. Então, se ela for menor que 18, idade não permitida. Tá? Aí nós podemos utilizar o else. Vamos colocar aqui, se ele tiver... Porque se for menor de 18 vai cair aqui. Se não for, vai cair aqui. Então, idade permitida. Vamos por enquanto comentar. Só para relembrar o atalho, ou você põe // ou você aperta Ctrl Shift C, que ele põe // para pôr e tirar. Tá? Então vamos rodar novamente. Idade permitida, ou seja, eu sou maior que 18 anos. Tá? Vamos colocar aqui uma idade mais nova, 2000. Rodar novamente. Idade não permitida, então ele caiu aqui, ele é maior de 18. Vamos supor que 16 anos pode com a presença dos pais. Como que você vai representar isso? Então, se a idade for menor de 18 e também maior ou igual a 16, ou seja, 16 e 17, vamos escrever aqui, idade permitida acompanhada pelos pais. Legal. Else, vou fazer outra condição. Vamos fechar aqui a condição de cima, abrir outra condição. Idade menor de 18, idade não permitida. Então, para cada condição eu abri e fechei o bloco.
Ela só vai entrar dentro desse bloco se a condição for verdadeira. Vai entrar aí, se entrou nesse bloco, ele já vai sair para a próxima linha, porque ele não vai checar as outras condições. Se a primeira já atendeu, ele vai entrar aqui e sair do bloco do if para ir para a próxima linha. Então vamos colocar até aqui, ó, CISO. Não, vamos fazer o seguinte, vamos comentar, sua idade é tal. Então vamos supor que a minha idade seja 16, ele vai cair aqui, e depois que for atendido aqui, ele vai para o final das condições e vai imprimir essa próxima linha. Se por acaso a primeira condição não atender, ele vai para a segunda condição, tá bom? Ele não é nem 16 nem 17, mas ele é menor de idade, ou seja, posso até colocar aqui, ó, vezes 18, colocar menor de 16, ele é menor de 16, idade não permitida, tá? Então, se não atender a primeira, se cair aqui, ele vai sair da condição e escrever aqui. A condição é toda essa sintaxe, tá? Então, ele só vai fazer um. Se por acaso não atender a segunda condição, ele vai para a terceira, que é o else, que aí não tem, a gente não colocou expressão nenhuma aqui, então qualquer coisa diferente disso vai cair aqui. Então ele vai escrever idade permitida e vai vir para cá. Então vamos fazer os testes. Então nesse caso aqui, então para quem é 14, idade não é permitida. Então vamos colocar aqui 998 e salva e roda de novo. A idade permitida é acompanhada pelos pais. Sua idade é 16, ou seja, ele caiu na primeira condição. E se eu voltar aqui a idade permitida, ele caiu na terceira condição. Se por acaso no seu programa você quer que ele cheque todas as regras, você não vai usar o else, você vai usar outro if aqui, né? E nesse caso aqui vamos comentar. Então, ou seja, se nesse caso aqui, ó, o if, esse if não pertence ao mesmo bloco desse if, então ele vai fazer os dois, não tem um else, ele vai fazer os dois, então ele vai checar, está entre 16 e menor de 18, então faz isso. Se também for menor de 16, vai fazer isso. Então nesse caso não vai cair, deixa eu colocar menor igual, só para fazer cair aqui. Então se for 16 ele vai cair aqui, porque 16 é maior ou igual que 16 e menor que 18. E nesse caso vai cair porque 16 é menor ou igual a 16. Então ele vai imprimir os dois. Então vamos voltar àquela idade de 16. 998. Então, ó, ele cai nas duas condições, tá? Então se o seu programa tem que fazer todas essas referências, você pode tirar do else, mas se por acaso usar o else, aí nos casos é uma condição ou outra, e se eu usar esse else aqui, se por acaso nenhuma condição for atendida, ele cai no else. Legal, né? Então você aprendeu como utilizar sintaxes de condição, que é a sua primeira sintaxe, que é o if. É isso aí.